Antes que te formasses dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, irás onde enviastes, em que te mando proclamarás. Boa noite, povo de Deus. Bom, como o padre já me apresentou, como muitos talvez já me conhecem ou não conhecem, mas eu sou irmã Gabriela, da Congregação das Irmãs de Santa Elizabeth. E hoje eu estou aqui na missão de falar para vocês o que é a vida religiosa consagrada. Para eu não me estender muito, eu pontuei algumas coisas. Então nós vamos começar pela essência da vida religiosa consagrada. Que a vida religiosa é o quê? A sua essência é viver uma aliança radical do nosso batismo. Todos nós aqui somos batizados, é verdade, né? Não sei se tem alguma criança que não é batizada. Mas nós, na vida religiosa consagrada, nós decidimos viver o nosso batismo de maneira radical. Por que viver a vida batismal de maneira radical? Vocês poderiam dizer, mas nós também leigos não vivemos? Vamos entender por que de fato nasceu dentro da igreja essa necessidade da vida religiosa consagrada fazer essa opção de vida, viver a radicalidade do batismo. Então é preciso nós, na vida religiosa, assumir uma vida de consagração total a Deus, no amor radical a Deus e ao próximo. Cá para nós, perguntemos nós mesmos, nós como batizados, a gente ama a Deus de maneira radical? E por esse amor a Deus, a gente ama o próximo de maneira radical? Por esse e outros motivos, a vida religiosa consagrada se compromete a fazer isso. Mas realmente o que significa essa palavra consagração? Se a gente vai pesquisar por aí, ela vai dizer um monte de coisas, um monte de significados. Mas essa palavra consagração, ela quer dizer vida, não é só teoria. Então a nossa consagração como pessoas pertencentes a Deus, ela não é só uma teoria. Uma teoria. A consagração significa isso e aquilo. Não, ela é muito mais do que uma teoria, ela é vida. Ela tem que ser vivida. E essa consagração significa, no nosso caso, algo sagrado. É tornar-se algo sagrado. No nosso caso da vida religiosa consagrada, é fazer com que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, pertence a Deus. Nada me pertence. A minha vida não me pertence. Pertence a Deus. Essa é uma doação livre que eu, como as demais irmãs, fizemos. Pertencer totalmente a Deus. E esse pertencer totalmente a Deus exige de mim uma liberdade. Tanto se tudo na vida exige uma liberdade. Tanto no matrimônio, quando você escolhe aquele rapaz ou aquela moça, vai dizer, eu livremente, né, estou decidindo me casar com fulano de tal. Na vida religiosa consagrada, quando a gente vai professar os nossos votos, eu tenho que dizer, eu livremente. Se não vai dizer essa palavra, não é válido a sua consagração a Deus. Porque ela tem que ser livre, né? E essa liberdade é doar-se a Deus por algo radical, sem exceções. Todo o nosso passado, todo o nosso presente e todo o nosso futuro depende unicamente de Deus.
tudo, o meu jeito de viver, né, a maneira de eu agir e atuar no mundo, deve unicamente ser um culto de adoração a Deus. A minha vida toda é do ser consagrado, é fazer com que a minha vida seja um culto de adoração a Deus. Isso é muito profundo, isso é muito bonito. Por isso que às vezes a gente fica meio assim, se perguntando se o povo, as famílias mesmo, entendem o que é o ser consagrado. Porque quando a gente diz, olha, vamos rezar pelas vocações, né? Quem sabe a tua filha ou o teu filho... Não, né? Como se fosse algo do outro planeta, não é? Algo ruim. Olha, gente, pertencer totalmente a Deus. Quem que não quer pertencer totalmente a Deus? E fazer de toda a sua vida um culto de adoração a Deus. Todas as suas ações, né? E isso é o que toca profundamente a nossa vida. A nossa vida fraterna, ela faz com que seja um louvor a Deus. Aqui na nossa comunidade atualmente só está a irmã Teodora e eu, né? Então a nossa fraternidade é um culto de louvor a Deus. A forma de como nós vivemos dentro da nossa fraternidade, ela deve expressar essa adoração e esse culto de louvor a Deus. Porque não foi nós duas que nos escolhemos para viver em comunidade. Foi o próprio Deus que nos escolheu. E pela escolha de Deus, eu disse sim e ela disse sim. E aí a gente vai fazer um louvor a Deus pela nossa vivência, da nossa consagração. Ai, irmã, isso é difícil? Não. Não é difícil. É difícil quando a gente coloca resistências. Aí sim, se torna difícil. Mas se eu vou lembrar que eu livremente consagrei a minha vida a Deus, isso vai se tornar fácil. Quando eu vou me lembrar que eu livremente abri o meu coração para Deus, e se a minha vida, eu estou dizendo que é de maneira radical, que eu devo viver o meu amor a Deus e o amor ao próximo, isso se torna fácil. Porque tudo é graça de Deus. Eu não consigo isso por mim mesma. É o próprio Deus que vai agindo na nossa vida. Então, quando o consagrado vive livre e alegre a sua consagração a Deus, ele vive uma profundidade de paz, não é? Uma profundidade de paz e uma realização incrível na sua vida. Agora, quando o religioso, não é, se consagra a Deus depois começa a buscar, a viver as suas próprias vontades, os seus próprios prazeres, busca elogio para si mesmo, ele vai viver uma frustração. Ele vai viver uma profunda frustração, porque ele está indo contrário àquilo que ele livremente disse que iria pertencer a Deus. Que a sua vida seria um louvor a Deus, e não um louvor a si mesmo. E se nós, na vida religiosa, nos desviamos desse caminho, a nossa vida não vai ser uma vida feliz. Não é? Não vai ser uma vida de realizações. Eu não vou sentir realmente que eu estou fazendo por amor a Deus. Em vez de eu louvar a Deus, eu estou resmungando, não é? Arrastando a vida e fazendo com que a fraternidade sofra as consequências. Por quê? Porque eu já perdi de vista aquilo do qual eu me comprometi a viver. E claro, quando eu volto para mim mesma, nesse sentido que eu quero fazer as minhas vontades e o louvor tem que ser para mim, já tirei Deus do caminho, né? Então, nós assumimos esse tornar algo sagrado, que somos nós mesmos, todos os dias da nossa vida. Desde o amanhecer a gente já começa o dia já rezando. Antes da saudação do louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para a irmã Teodora, que é que vive comigo na comunidade, o louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo é na capela. E não é só pela manhã, mas todo o dia. Por isso que as irmãs, os consagrados, começam o seu dia com a oração, a meditação da palavra de Deus, a oração das laudes, não é? E aí a vida segue ainda da meditação da palavra de Deus durante todo o dia. Então, quando eu realmente vou renovando esse amor de Deus durante o meu dia, a minha consagração,
ela se torna leve e dizer: a minha vida é um perfeito louvor a Deus, apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas falhas, da minha fragilidade, mas eu estou lá, Deus é quem me dá o suporte. E aí eu vou entendendo que o ser humano, todos nós, somos convidados a prestar um culto de adoração a Deus pela nossa vida de batizado. Então, esse dedicar-se totalmente a Deus, né, ou consagrar-se a Deus, isso a igreja já faz. Como, por exemplo, a igreja ela já consagra alguns objetos, né, para pertencer totalmente a Deus. Por exemplo, esse altar ele foi consagrado, não é? Não sei quando foi consagrado, mas quando existe um altar, o bispo vem e faz a consagração. Esse altar ele não serve para outra coisa a não ser para o sacrifício do Senhor. Por isso que aqui é sagrado. Você não deve usar o altar para outra coisa. Você não deve vir lá com um guarda-chuva botar em cima do altar. Você não vem lá com a bacia ou um pano sujo e botar em cima do altar. Não pode. Porque esse altar é algo sagrado. Aqui é somente para o sacrifício de Jesus. O cálice, não é? Todos esses parâmetros que estão aqui são consagrados a Deus. Eu não vou pegar aqui o cálice, levar para minha casa, botar o meu vinho e tomar vinho nele. Não posso. Ele é consagrado a Deus. E a igreja, ela consagra as pessoas para Deus. E essas pessoas consagradas a Deus é quem? Nós, na vida religiosa consagrada. E aí, por nós sermos consagrados totalmente a Deus, a gente não pertence a mais ninguém. Nós pertencemos unicamente a Cristo. Isso é muito lindo, né, não, minha gente? Por vocês dizem isso quando sair lá fora para os filhos de vocês. Pode ser que eles queiram realmente pertencer totalmente a Deus. E se eu pertenço totalmente a Deus, eu não pertenço mais ao mundo. Não pertenço ao mundo. Como as nossas vestes são sagradas. Por isso que a gente diz assim: irmã, empresta aí seu hábito para eu vestir o seu hábito e fazer uma apresentação teatral. Não. Não pode. Não é? Nós somos pessoas consagradas a Deus e a nossa roupa também é sagrada. Então, nós não pertencemos. As irmãs não podem casar. Não, porque nós somos já casadas com o nosso Senhor. Nós pertencemos a Ele para sempre. Por isso que você não vai ver uma irmãzinha aí no forró, não sei o quê, porque isso já não compra. Aí já não dá, né? Eu lá no forró bodó aí. Não dá certo. Por quê? Não, eu escolhi livremente renunciar a isso para ser a minha vida seja um eterno louvor e adoração a Deus. Entenderam agora? Então, já era costume do povo antigo oferecer os sacrifícios a Deus. Vocês lembram, no Antigo Testamento fala muito, né, que o povo levava os bois, né, os carneiros, e ali fazia um altar, né, assim, e colocavam em cima desse altar uma fogueira de baixo e queimava esses animais ali como sua oferenda a Deus. E essa fumaça subia até Deus. Não é assim? Os primeiros cristãos, né? A gente sabe da história da igreja que os primeiros cristãos tinham muito esse desejo de martírio, de oferecer a sua vida a Deus, derramar o seu sangue a Deus para demonstrar o seu amor por Ele. Ali no altar do Antigo Testamento, a gente via que o sangue era derramado do animal como oferenda total a Deus, se queimavam e ali aquele animal saía do seu estado animal e tornava-se algo espiritual, porque essa fumaça subia como incenso, né? E aí os primeiros cristãos, quando realmente aderiam à fé em Jesus Cristo, eu também quero ser essa oferenda a Deus. Eu derramar o meu sangue para que eu testemunhe com a minha vida, que eu não negue a minha vida, que eu não vou querer outra coisa a não ser o amor de Cristo. E aí morriam,
né, derramar o seu sangue. Hoje nós somos o resultado desse sangue derramado. Nós, na vida religiosa, nós também fazemos isso. Um sacrifício agradável a Deus. Só que aí a gente já não derrama mais o sangue, né? Porque tem uns que morrem realmente. Mas se dizer assim, nós na vida religiosa, nós nos oferecemos em sacrifício a Deus, só que isso aí é um sacrifício lento. Não é que logo queima ali, vai consumir e vai logo... Não é. Que sacrifício lento é esse no nosso dia a dia? A nossa oferta, ela é diária. Eu me coloco diante do altar de Deus... E ali eu também acendo o fogo, onde esse fogo vai queimando o meu orgulho, a minha vaidade, a inveja, a discórdia. Tudo isso queima para que eu vá me tornando aquilo que Deus realmente quer, para que tudo isso seja uma oferenda agradável a Deus. E aí a minha vida vai se ajustando. Não é? É certo que a gente tem as nossas falhas, né? As nossas dificuldades, mas eu não posso perder o rumo. Não posso. As renúncias que eu faço durante todo o nosso dia, né? Que a gente vai, o religioso, ele tem que se lembrar, as renúncias que eu faço, isso já é um martírio. É um martírio. E aí, nós na vida religiosa consagrada, automaticamente nós já estamos denunciando e anunciando para todo o batizado, e dizer, olha, ser batizado é entregar-se inteiramente a Cristo na radicalidade, por amor a Deus e amor ao próximo. E esse viver nessa entrega de amor a Deus e amor ao próximo é dever de todos nós batizados. Mas como depois que no decorrer da história da igreja, não é, que quem recebia o batismo não era mais um convertido, não sei se a gente agradece Constantino ou Espragueja, um dos dois, né? Porque depois que ele disse que aderiu à fé, deixou de perseguir a igreja, todo mundo foi batizado sem conversão, né? A gente tem até hoje que tem gente que pede o batismo por superstição e não por fé, não é? E aí começa a história da igreja, que os padres começaram a dizer, olha, os cristãos não estão mais vivendo a fé. E aí daí nasce, né, com os padres do deserto, a vida religiosa consagrada para dizer, eles não estão vivendo, nós vamos buscar viver esse amor a Cristo. E nós, na vida religiosa, quisemos dizer isso, olha, cristãos, todos nós batizados, nós devemos voltar para Cristo. O modo de como você está vivendo não é de um batizado. O batizado, todos nós, devemos prestar culto e adoração a Deus. A nossa vida deve ser um eterno sacrifício enquanto peregrinarmos nesta terra. Tem que morrer em nós, a gente acende o fogo, o orgulho, a vaidade, a discórdia, a desunião, né, as fofocas, tudo isso deve morrer para que o nosso culto seja agradável a Deus. E nós, na vida religiosa consagrada, nós buscamos a nossa configuração com Cristo. A nossa configuração com Cristo como, irmã? Cristo viveu nesse mundo pobre, casto e obediente. Não foi assim? Nós, na vida religiosa, nós também nos damos em casamento, né? A gente vai viver pobre. Ai, irmã, mas a senhora anda de carro, tem carro, não está morrendo de fome. Vamos definir aqui, pobre não é se dizer o miserável. A pobreza a gente entende que não é não ter as coisas. A pobreza de Cristo, que nos ensina hoje na vida religiosa, é não se apegar às coisas. Porque nós podemos ter as coisas. Deus não nos chamou para a vida miserável. Mas Deus nos chamou a viver o desapego. O desapego das coisas. E nós muitas vezes dizemos que somos cristãos, nós não somos capazes de dividir com os outros. Porque somos apegados. Nós temos medo de desapegar-se das coisas e ficar pobre. Nós temos medo de não dar
algo para o outro, não é? Porque eu vou ficar sem. E nós na vida religiosa, querendo ou não, a gente está dizendo, olha, é possível dividir o que nós temos com os outros. É possível. Nós devemos viver como irmãos. Os cristãos tinham tudo em comum. E nós na vida religiosa, nós vivemos isso. Se eu trabalho, se eu tenho um salário, o dinheiro não é meu. O dinheiro é da comunidade. Não sou eu que compro as coisas para mim. Não, as coisas é para a comunidade. Isso é pobreza. Desapego. A castidade, né, que a gente professa esses votos, a castidade de Cristo, né? A castidade de Cristo quer dizer, eu vou viver na fidelidade a Deus. Não são os desejos que nós temos pela natureza humana que vai me impulsionar a ser infiel a Deus. Não, eu prometi que eu seria toda de Deus. E esse ser todo de Deus é realmente, de fato, ser todo de Deus. E esse ser todo de Deus, eu vou viver a minha pureza de coração, não ficar desejando, porque a gente pensa que né? Não ficar desejando. Às vezes a gente diz assim, eu sou uma pessoa casta, mas dizer assim, eu vivo uns apegos às amizades, eu não solto o meu amigo, a minha amiga, eu não vou para aquela comunidade porque eu tenho esse amigo. Isso, né? Isso não é viver a castidade também. Então, viver a castidade é olhar para Deus e dizer, eu vivo unicamente para Ele. E por Ele, eu vou levar meus pensamentos, as minhas ações, tudo como em ação de graças para Ele. A obediência. Tem muita gente que diz, hoje obedecer é difícil. E a nossa obediência, ela tem que ser como a obediência de Cristo, que foi obediente a Deus em tudo. E obedecer hoje, no mundo de hoje, parece algo longe de nós. Mas se nós vamos ser verdadeiros cristãos, nós vamos dizer que é obediente. Nós temos que ser obedientes. Porque quem é desobediente não entra no reino dos céus, né, minha gente? Não tem como. Se nós vamos obedecer aos ensinamentos de Deus, esse é o caminho. Mas a palavra de Deus parece muito exigente, muito longe de nós. Mas não tem outra estrada não, meu irmão, é essa mesmo. Se Jesus disse que é possível obedecer, Ele viveu nesse mundo, na nossa humanidade, e disse que é possível viver na obediência, mesmo diante da dificuldade da proposta de vida, né, de morte que Ele tinha que passar, Ele obedeceu até o fim. Quer dizer, sim, é possível. Não é impossível. Se fosse impossível, Deus não exigiria isso de mim nem de você. Não exigiria, porque Deus não exige aquilo que a gente não é capaz de fazer. Então, se a igreja diz, olha, é por aqui o caminho, ele diz, não, eu não quero. Então, meu filho, você não está dentro da igreja, você não é um filho de Deus. Porque os ensinamentos que a igreja nos diz é conforme o Santo Evangelho. E é pela obediência que a gente vai encontrar com Deus na eternidade. Porque Jesus ensinou o caminho da obediência. Irmã, isso parece loucura, não é não? Vocês não acham que isso é loucura demais? Eu vi uma frase bem interessante. Loucura é viver nesse mundo longe de Deus e quando morrer, querer viver uma eternidade com Deus. Isso é loucura. É ilusão na nossa cabeça. Aqui nesse mundo eu vou viver de maneira totalmente desordenada, longe de Deus, não quero nem saber. Aí quando morre, quer viver eternamente do lado de Deus. Vocês acham que isso não é loucura pensar dessa forma? Gente, a eternidade ela tem que começar aqui na terra. É aqui que eu já tenho que começar a viver com Deus. E para Deus. Nós na vida religiosa consagrada, nós já estamos antecipando um pouquinho que a gente vai viver na eternidade. Porque lá ninguém vai se dar em casamento. Lá não tem marido, não tem esposa, não tem filho. Não, todo mundo vai viver como anjo.
Mas se eu vivo aqui nesse mundo de maneira tão desordenada, tão distante das coisas de Deus e daquilo que a igreja me ensina, como é que eu quero viver eternamente do lado de uma pessoa que eu nem conheço? Porque passei por esse mundo e não conhecia a Deus. Porque eu não estava perto dele para saber quem ele era. Isso é loucura. Não é não? Então, o convite para nós nessa Semana da Família é a gente ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos, e nós mesmos olhar para a nossa vida de pai, de mãe. Onde eu estou indo? Qual caminho eu peguei? É o caminho de Deus? Se não for, é hora de retornar. Se não for, é hora de ajeitar as coisas. Ensinar para os filhos o caminho de Deus e dizer que é sim possível viver em santidade. É sim possível viver o sacrifício de amor a Deus. É sim possível viver em santidade nesse mundo. Se eu vou matar todo dia no fogo ali o meu orgulho, a minha vaidade, a minha arrogância, a minha prepotência e me fazer uma oferenda a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E digo a vocês, se nosso Senhor os chamar, sempre chama, mas se os chamar para uma consagração especial, se os chamar para perder a vida por Ele, tenham medo não. Eu sei que a gente tem, mas não tenham não. Tá certo? Lembre da palavra de Deus ao profeta Jeremias. Se tiveres medo, eu te farei ter medo. Não tenham medo. A coisa mais bonita é apostar a vida em nosso Senhor. A coisa mais bonita. Eu sei que nessa idade da vida, às vezes a gente quer garantia e começa a pensar no futuro. A única garantia é o próprio Senhor. Se tu creres, verás a glória de Deus.